Como parar de se comparar com os outros? Ore ao Espírito Santo com o Salmo 139 e tenha paz. Se você já se pegou olhando para a vida de outras pessoas e sentindo que está ficando para trás, fica comigo até o final, porque existe algo silencioso acontecendo dentro de você que pode estar roubando sua paz sem que você perceba. Talvez você não fale isso para ninguém, mas por dentro você compara sua vida, compara suas conquistas, compare seu tempo, compara quem você é com quem os outros parecem ser. E isso começa de forma pequena, quase imperceptível, mas aos poucos vai crescendo. E quando você percebe, a paz já foi embora. Você começa a sentir que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que sempre tem alguém melhor, mais avançado, mais feliz, mais realizado. E isso gera uma inquietação, uma ansiedade silenciosa, uma sensação constante de que você precisa correr atrás de algo que você nem sabe exatamente o que é. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. O problema não é o que você vê nos outros. O problema é o que isso ativa dentro de você. Porque a comparação não começa fora, ela começa dentro. Ela nasce de uma insegurança, de uma dúvida silenciosa sobre o seu valor, e enquanto essa raiz não for tratada, você pode até parar de olhar para os outros por um tempo, mas a sensação continua, porque ela está dentro. E talvez você já tenha tentado ignorar isso. Já tentou focar mais na sua vida, já tentou parar de pensar nisso, mas não funcionou completamente, porque isso não se resolve só com esforço mental. Isso precisa ser curado na raiz. Agora eu quero te fazer uma pergunta, com sinceridade. Quando você olha para a vida de alguém e se sente menor, o que exatamente você sente que falta em você para, por um momento, respira e tenta identificar? Talvez seja reconhecimento, talvez seja estabilidade, talvez seja alegria, talvez seja propósito, ou talvez seja uma sensação mais profunda de não ser suficiente como você é. E isso dói, porque parece que não importa o que você faça, sempre existe alguém na sua frente, sempre existe alguém melhor, sempre existe alguém que parece mais completo. E isso vai gerando um desgaste, um cansaço emocional, porque você começa a viver tentando alcançar uma versão que não é você. Agora, escuta isso com muita atenção. A comparação te afasta da sua identidade. E quando você se afasta de quem você é, você perde a paz, porque a paz não está em ser como o outro. A paz está em ser quem Deus te criou para ser. E é aqui que tudo começa a mudar, porque existe uma verdade que talvez você nunca tenha parado para absorver profundamente. Você não foi criado para competir com ninguém. Você foi criado com propósito único. E isso muda tudo, porque se o seu propósito é único, a sua jornada também é. O seu tempo é diferente, o seu processo é diferente. A sua história é diferente, e comparar isso com outra pessoa é ignorar completamente o plano de Deus para você. Agora vamos trazer isso para algo ainda mais profundo. No Salmo 139, existe uma revelação poderosa sobre quem você é. Tu me sondas e me conheces. Isso significa que Deus conhece você completamente. Não só o que você mostra, mas o que você sente, o que você pensa, o que você esconde. E mesmo assim, Ele não te compara com ninguém. Ele não te mede pelos outros. Ele não diz que você deveria ser diferente. Ele te conhece e ainda assim te aceita. Agora pensa nisso. Se Deus, que conhece tudo sobre você, não te compara com ninguém, por que você faz isso consigo mesmo? Essa pergunta pode começar a quebrar algo dentro de você, porque talvez você esteja vivendo baseado em uma lógica que não vem de Deus, uma lógica construída por redes sociais, por experiências, por expectativas, por padrões humanos, mas não pela verdade.
E essa verdade começa a te libertar agora. Agora eu quero que você faça algo comigo. Respire devagar, sem pressa. Sinta o ar entrando e saindo. Talvez você esteja vivendo acelerado demais, comparando demais, pensando demais e esquecendo de simplesmente estar. Agora me responde com sinceridade. Há quanto tempo você não sente paz sem se comparar com ninguém? Talvez você nem se lembre, porque a comparação virou um hábito, automático, silencioso, constante. Mas hoje isso começa a ser quebrado, porque o Espírito Santo vai tocar exatamente nessa raiz, não para te condenar, mas para te restaurar. Agora diga dentro de você: Espírito Santo, me mostra onde a comparação tem roubado minha paz. Permanece em silêncio por um momento. Talvez venha uma lembrança, talvez uma situação, talvez uma pessoa específica. Não rejeita isso. Isso está sendo revelado para ser curado. Agora olha para isso com sinceridade e reconhece: isso tem me afetado, isso tem mexido comigo. Agora respire, porque na próxima parte nós vamos entrar no ponto mais profundo dessa cura, a entrega dessa comparação e a restauração da sua identidade. Permanece comigo, porque o que está sendo revelado dentro de você agora precisa ser tratado com cuidado. Talvez você tenha percebido algo específico, uma pessoa, uma situação, um momento em que você se sentiu menor, menos capaz, menos avançado, menos feliz. E o mais profundo nisso é que a comparação não apenas mostra algo, ela distorce. Ela pega uma parte da vida do outro e faz parecer um todo perfeito. E ao mesmo tempo faz você olhar para a sua vida e enxergar apenas o que falta. Isso não é verdade, mas parece real. E quanto mais você alimenta esse tipo de olhar, mais distante você fica da sua própria paz. Agora escuta isso com muita atenção. Comparação não revela a realidade. Ela cria uma ilusão onde o outro sempre está melhor e você sempre está atrás. E viver dentro dessa ilusão cansa, porque você começa a correr sem saber para onde. Mas existe algo ainda mais profundo. A comparação não é apenas sobre o outro, ela é sobre como você se vê. Se dentro de você existe segurança, você pode admirar alguém sem se diminuir. Mas quando existe insegurança, qualquer comparação vira dor. E é por isso que essa cura precisa acontecer dentro. Agora volta comigo para o Salmo 139. Existe um momento em que a palavra diz: eu te louvo porque fui formado de maneira maravilhosa. Percebe a profundidade disso? Deus não criou cópias. Ele criou você, com características únicas, com uma história única, com um tempo único. E quando você se compara, é como se estivesse dizendo: isso que Deus fez em mim não é suficiente. E isso gera conflito interno, porque no fundo, sua alma sabe que foi criada com propósito, mas sua mente insiste em comparar. E essa tensão te desgasta. Agora eu quero que você vá mais fundo comigo. Diga dentro de você: Espírito Santo, eu reconheço que tenho me comparado. Respire. Eu reconheço que isso tem roubado minha paz. Respire novamente. Eu reconheço que isso tem me feito sentir menor. Agora diga: eu não quero mais viver assim. E agora vem o ponto central. Eu entrego essa comparação. Permanece nessa frase, porque isso é profundo. Você não está apenas entregando um pensamento, você está entregando um padrão, um hábito, uma forma de se enxergar e enxergar os outros. Agora respire. Talvez exista resistência. Talvez sua mente diga: mas e se eu realmente estiver atrás? E se eu realmente não for suficiente? Mas escuta isso com clareza. Essa não é a voz da verdade. Deus não conduz você através de comparação. Deus conduz você através de propósito. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Diga: Espírito Santo,
Me ensina a me ver como o Senhor me vê. Permanece em silêncio. Talvez não venha uma resposta imediata, mas algo começa a se ajustar dentro de você, porque essa oração abre espaço para a verdade. E a verdade começa a substituir a comparação. Agora guarda isso. Você não precisa mais olhar para o outro para saber quem você é. Você pode começar a olhar para Deus e, a partir disso, descobrir sua identidade. Agora respire, devagar, e diga: eu escolho confiar no meu processo, mesmo que seja diferente, mesmo que seja mais lento, mesmo que ninguém veja. Eu escolho confiar. Permanece em silêncio. Talvez a pressão esteja diminuindo. Talvez a necessidade de se comparar esteja enfraquecendo. Isso é o início da liberdade. Na próxima parte, nós vamos consolidar essa transformação com oração guiada profunda e ativação de uma nova forma de viver, com paz, segurança e identidade restaurada. Permanece comigo até o final, porque o que começou dentro de você agora precisa ser firmado. Talvez você tenha iniciado esse momento com uma inquietação silenciosa, uma sensação de estar atrás, de não ser suficiente, de precisar alcançar algo que você nem sabia exatamente o que era. E agora, algo começou a mudar. Talvez ainda exista um pouco dessa tendência de comparar, mas existe algo diferente, um espaço, um alívio, uma consciência nova, e isso é muito importante, porque mostra que a sua alma está respondendo à verdade. Agora existe algo que você precisa guardar com muita clareza. A comparação pode tentar voltar, de forma sutil, silenciosa, automática. Você vê alguém e a mente tenta comparar, mas agora você não responde mais da mesma forma. Antes, você aceitava, você acreditava, você se diminuía. Agora, você se posiciona. Agora você reconhece. Isso não vem de Deus. E isso muda tudo. Porque toda vez que você entra na comparação, você perde sua paz. Mas toda vez que você volta para sua identidade, você descansa. Agora, escuta isso profundamente. Você não precisa ser como ninguém. Você precisa ser quem Deus te criou para ser. Isso já é suficiente. Não porque você chegou em algum lugar, mas porque você foi criado com propósito. Agora eu quero que você grave isso dentro de você. Sempre que a comparação aparecer, você não alimenta. Você para, você respira e você declara: eu fui formado de maneira maravilhosa. De novo, eu fui formado de maneira maravilhosa. Mais uma vez, eu fui formado de maneira maravilhosa. Repete isso até isso se tornar mais forte do que o impulso de comparar, porque a verdade precisa ocupar esse espaço. Agora eu quero te conduzir ao momento mais importante, a oração final, mas não como repetição, como entrega real. Se puder, feche seus olhos, respire e entra nesse momento com sinceridade. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti agora, sem máscaras, sem comparação, sem tentar ser alguém que eu não sou. Tu me conheces completamente, tu conheces minha história, meu tempo, meu processo, e hoje eu escolho confiar nisso. Eu reconheço que tenho me comparado, eu reconheço que isso tem roubado minha paz, eu reconheço que isso tem me afastado de quem eu realmente sou, mas agora eu entrego isso. Eu entrego essa necessidade de me comparar. Eu entrego essa insegurança. Eu entrego essa pressão interna. E eu recebo a tua verdade. Eu recebo a forma como o Senhor me vê. Eu recebo essa identidade restaurada. Mesmo que minha mente tente voltar, eu escolho confiar. Agora permanece em silêncio por alguns segundos. Sinta esse momento. Sinta sua respiração. Sinta a leveza entrando, sinta a paz voltando, talvez de forma suave, talvez de forma silenciosa, mas real. Agora escuta isso como uma verdade para a sua vida. Você não precisa viver se comparando, você pode viver em paz, você pode viver com segurança.
Você pode viver com identidade, não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe quem você é. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreve aí: eu descanso no meu processo com Deus. Não é só uma frase, é uma decisão, é um posicionamento. E isso fortalece o que começou aqui hoje. E se você quer continuar nesse caminho, se inscreve no canal, porque toda semana, segunda, quarta e sexta, nós vamos continuar caminhando juntos, orando juntos, se fortalecendo juntos. Você não está sozinho. Você faz parte de uma família de oração. E no próximo vídeo, nós vamos tocar em algo muito profundo. Aquela sensação de que você precisa agradar todo mundo e acaba se esquecendo de você, porque existe uma raiz nisso e ela também precisa ser curada. Permanece, porque a sua paz está sendo restaurada e a sua identidade está sendo firmada.